Bom, pessoal, após feita a correção, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar no privado, tá? E hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo do módulo 8 das funções da linguagem. Vocês já fizeram os exercícios e vocês poderão ver que todos os exercícios e todo o conteúdo de crônicas que vocês mesmos explanaram em sala de aula estão ligados a esse conteúdo das funções da linguagem. Esse conteúdo das funções da linguagem é um conteúdo muito interessante e ele traz aprendizados não só para o vestibular, mas para a vida, para a gente entender melhor esse processo de comunicação. Eu vou estar colocando aí para vocês aqui no WhatsApp e depois vou carregar também lá no e-mail, o e-mail que eu criei para a sala, mas eu vou deixar tudo aqui no WhatsApp para ficar mais fácil a nossa comunicação. Eu vou estar carregando para vocês os slides, tá? De explicação, da minha explicação. E para que vocês possam ter uma apreensão melhor do conteúdo. Então vamos lá, o nosso conteúdo de hoje é funções da linguagem. O que é importante vocês reconhecerem a respeito das funções da linguagem? As funções da linguagem, ela tem uma característica muito importante, que é o quê? Transmitir informações, né? Então, a partir do momento em que o escritor ou que o orador, ele se comunica, seja pela escrita ou seja pela forma oral, a intenção que esse escritor tem maior é da compreensão a respeito daquilo que está dizendo, né? Então, vocês vão olhar aí no primeiro slide que vai estar falando sobre o objetivo de um texto, tá? O que vocês têm que lembrar? Que essas funções da linguagem, elas estão centradas nos elementos da comunicação. Isso significa que cada personagem dessa comunicação vai ter uma função. Na apostila, ela traz um quadrinho de mensagem, contexto, receptor, emissor, código, canal. Eu vou explicar isso de uma forma bem simples para que vocês compreendam. O emissor é aquele que, obviamente, emite e codifica a mensagem. O receptor é aquele que recebe e decodifica a mensagem. O que significa o decodificar a mensagem? Ele vai interpretar a mensagem a partir daquilo que ele ouviu e entendeu. Por isso, quem emite codifica e quem recebe decodifica, porque ele já tem uma interpretação subjetiva que vem junto com aquilo que ele entendeu do emissor, certo? A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor e o referente é o contexto relacionado ao emissor e o receptor, ou seja, é o assunto, né? Do que esse emissor está falando, do que esse receptor está entendendo. Tem um assunto que circunda a comunicação. O código são os conjuntos de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. O que é esse código, gente? O que são signos? Signos são todos os elementos que compõem essa comunicação. Por exemplo, as palavras, uma gravura, uma imagem, tudo aquilo que o emissor se utiliza para que o receptor entenda, né? E o canal é o meio pelo qual circula essa mensagem, seja por meio de um elemento textual, seja por meio de um vídeo igual eu estou fazendo para vocês. O canal é aquele meio, né, que vai identificar essa ligação do emissor e receptor, certo? Qual é o objetivo de um texto, né? Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, né? E o enfoque principal é o destinador, que quer dar do efeito, e ao recebedor, né? Então, o que eu quero? Hoje eu irei falar com meus alunos a respeito da legalização do aborto, certo? Eu, a emissora, né, falarei com vocês acerca das
minhas opiniões favoráveis ou contrárias sobre determinado tema. O que eu quero produzir de efeito em vocês? Se eu sou contra, eu quero produzir um efeito no meu receptor que seja capaz de convencê-lo da minha opinião. Então, toda comunicação, ela quer produzir um efeito, qual seja o da compreensão e, por vezes, da persuasão, né? Além de fazer com que o leitor compreenda, eu também quero persuadi-lo a respeito daquilo que eu quero que ele seja convencido. Aí vocês vão ver nos slides que vem as funções da linguagem. A primeira função da linguagem, a gente já estudou isso, nós já comentamos sobre isso, é a função emotiva ou expressiva, né? Que ela está ligada à emoção. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas. Aí no slide eu dou um exemplozinho, tá? Um fragmento de texto para que você consiga entender essa função emotiva. Depois eu venho trazer também um texto, tá? Da função emotiva do autorretrato. Então leiam, aproveitem agora a aula para vocês lerem, para isso ficar bem compreendido. Depois eu trago um resuminho do que seria essa função emotiva. Depois a gente vem para a função referencial ou denotativa, né? É uma função objetiva, direta, prevalece sempre na terceira pessoa do singular e ela sempre é utilizada como ela é denotativa, ela é utilizada em estudos baseados na ciência, né? Estudos históricos que vão confirmar aquilo que a função referencial e denotativa quer passar para o receptor. Função referencial, continuando, eu trouxe aqui um exemplozinho de um texto sobre a verdade que o cravo da pele é um animal. É muito legal, interessante, leiam. E ele dá, assim, a compreensão exata para que vocês consigam ter uma apreensão melhor acerca da função referencial. E depois eu venho também com a definição de função referencial, tá? O objetivo do texto é simplesmente o de informar ao leitor com o máximo de clareza. A ênfase, portanto, é dada ao conteúdo e às informações, tá? Um texto referencial, ele é dotado de objetividade, porque ele visa informar, traduzir e explicar fatos da realidade. Depois, a gente vem para a função apelativa ou conativa, que eu também já expliquei para vocês. Prestem atenção nesse outro nome, conativa, porque a Unesp gosta sempre de trazer na prova aberta de funções. Ela traz, ao invés da apelativa, que é a apelação que todo mundo ouve falar, para essa expressão conativa, tá? Então, a função conativa é o mesmo, né? Tem o mesmo significado da função apelativa. E qual é a principal característica dessa função? A de influenciar o comportamento do receptor, ou seja, é o que eu acabei de falar para vocês e dei o exemplo do texto do aborto. A função da linguagem apelativa, eu vou fazê-lo acreditar que aquilo que eu estou escrevendo, o que eu estou falando, é realmente um pensamento verdadeiro, tá? Então, a função apelativa e conativa, ela está intimamente ligada à persuasão, certo? Aí aqui eu trouxe um fragmento da Coca-Cola para que vocês possam entender. E depois a gente vem para a função fática. A função fática, ela é caracterizada e centralizada no canal da comunicação. O que a função fática tem como objetivo principal? Observar a interpretação e a compreensão. Ela quer observar exatamente se o receptor, ou seja, o leitor, ele entendeu aquilo que o emissor, ou que quem escreveu, quis passar. Eu dei um exemplo aí. Alô, Pedro, tô passando aí para te pegar, ok? Tá ouvindo? Alô? Entendeu? Ele quer exatamente que o receptor entenda a sua mensagem. A função fática, ela está preocupada em manter esse contato e deixar claro o canal de comunicação, tá?
Então, o texto da função fática, ele sempre vai ser simples, de fácil compreensão, e ele sempre vai estabelecer uma linguagem direta entre o emissor e o receptor. Então, como você vai fazer para identificar uma função fática? Ela sempre estará entre travessões e ela sempre estará estabelecendo uma linguagem que o emissor fala, que o receptor compreende, o emissor fala, o receptor compreende. Tá? Eu trouxe exemplozinhos da função fática também para vocês. Os slides já estão carregados aí em ordem. E depois a gente vem para a função poética. A função poética é aquela apresentada em obras literárias, tá? E ela sempre vai ter uma linguagem conotativa, ela vai fazer associações, né? Os textos serão metafóricos, terão várias figuras de linguagem presentes. Então, a função de linguagem poética, ela é bem fácil, porque você consegue compreender que aquela modalidade de escrita, ela é elaborada, ela explora, né, expressões sensoriais e ela é poética. E a função metalinguística, que, como o grupo do João Pedro explicou, a questão da crônica metalinguística, ela está centrada em falar dela mesma, né? Então, tudo que se for fazer e se for falar, será para decifrar o ato de fazer alguma coisa. Então, se eu vou falar do ato de escrever, estará decifrado as formas que eu falo desse ato de escrever. E assim, com relação a vários outros procedimentos. Aqui também eu trouxe, tá, bem claro um exemplo da metalinguagem, e vocês também puderam ver, né, na aula apresentada pela crônica metalinguística. O que eu quero que vocês entendam perfeitamente: essas funções da linguagem, elas estão intimamente ligadas aos módulos de crônica. Então, vocês precisam compreender exatamente